uma aula de balé tem uma preparação técnica ou uma preparação física? E aí, meu povo bailarinístico, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença básica entre preparação física e preparação técnica dentro da dança. Dentro de uma equipe esportiva, a gente possui uma comissão técnica que é composta prioritariamente por médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos e etc. Mas você sabia que o preparador físico é diferente de um preparador técnico? O preparador técnico é aquela pessoa que trabalha o gesto específico, ajuda nas táticas e coordena a equipe, o que parece muito com o professor de balé, né? Enquanto que o preparador físico é aquele responsável pela preparação neuromuscular e cardiorrespiratória do atleta ou bailarino, ou seja, ele é aquela pessoa que trabalha com as capacidades físicas, seja ela força, aptidão cardiorrespiratória, resistência, agilidade, equilíbrio. A preparação técnica é o que normalmente a gente faz numa aula de balé, em que a gente reproduz o gesto técnico que será utilizado dentro das nossas coreografias, dentro dos nossos espetáculos. Acontece que a preparação física é uma coisa que ainda engatinha muito dentro da dança, porque o que acontece normalmente são que os próprios professores de balé acabam passando exercícios que eles consideram que sejam exercícios de preparação física para que melhore o condicionamento do aluno em geral dentro da sala de aula de balé. Só que, por ele não ter esse conhecimento específico, muitas vezes de anatomia, biomecânica, fisiologia do exercício, ele acaba compilando alguns exercícios que ele considera que seja importante e muitas vezes exercícios que ele mesmo já fez alguma vez na vida e repassa para os alunos. E aí a gente vê muito provavelmente pessoas fazendo abdominais, fazendo corridas, fazendo prancha, sem um segmento específico do que poderia melhorar de fato dentro do condicionamento do bailarino. É quase como se você pegasse uma aula de boxe de 1 hora e você ficasse 20 minutos correndo em volta do tatame, ao invés de simplesmente ir lá e socar aquele... Ir lá e socar aquele saco, que é o que você já estava querendo fazer desde o começo da aula. E aí fica um trabalho pela metade, porque você fica mais cansado fazendo aquele trabalho específico, que na verdade nem é tão específico, sendo que na verdade você queria somente ir lá e fazer o soco no negócio. Então a preparação física, ela faz com que aquele movimento mais grosso seja trabalhado para que, com base nesse movimento grosso, você coloque o gesto específico. É a mesma coisa de eu virar para você e falar para você fazer um demi-plié, sendo que você não consegue nem sentar numa cadeira direito. Então o preparador físico, ele observa de maneira individual e a equipe e trabalha as capacidades físicas que aquele bailarino está precisando no momento. E, inclusive, ele consegue indicar para o professor, que no caso seria o preparador técnico, quais são as pessoas que estão aptas para fazer determinados movimentos. É como se fosse aquela pessoa de fora que olhasse como que aquele bailarino consegue subir numa escada, como ele consegue carregar uma menina, e aí percebesse e falasse para o professor qual é a melhor forma de fazer o lift, ou qual a melhor forma de fazer uma queda no contemporâneo, ou até mesmo quais são os bailarinos que estão mais aptos para fazer os saltos, quais que estão mais aptos para fazer giros e quais que estão mais aptos para fazer os adágios e as coisas de resistência. E esse tipo de trabalho consegue ser melhor observado quando a gente consegue perceber quais os músculos envolvidos e como que aquele bailarino consegue fazer aquele movimento. Porque a gente vê na dança apenas a reprodução dos movimentos, mas a gente precisa entender de onde que vem esse movimento, quais são as musculaturas envolvidas e qual que é o caminho que a pessoa tem de modo individual para fazer aquele exercício. Porque a gente sabe que não é simplesmente abrir uma primeira posição, fazer um demi-plié, porque o meu demi-plié é diferente do seu demi-plié. Às vezes eu tenho um quadril mais fechado, você tem um quadril mais aberto, tem gente que tem desvios de coluna, e como que isso influencia? Não é simplesmente chegar e aplicar o demi-plié, é você pegar, entender como é que funciona a estrutura biomecânica, a estrutura muscular, a estrutura articular do bailarino, fazer os movimentos mais básicos, que é agachar, empurrar, puxar,
que são movimentos que a gente trabalha principalmente dentro da musculação, que são os movimentos básicos de dia a dia, e com base nisso a gente trabalha essa força, essa resistência para colocar a técnica da dança dentro do contexto, dentro da rotina do bailarino. Então assim, na minha opinião, seria um sonho que em todas as companhias, todas as escolas de dança, a gente tivesse um preparador técnico, que na verdade a gente já tem, né, que é o professor de balé, só que a gente tivesse um preparador físico, que é aquela pessoa especializada, aquela pessoa que só vai fazer aquilo. O que acontece normalmente dentro das escolas e dentro das companhias é que o próprio professor de balé acaba virando preparador físico. E aí isso acaba bagunçando, porque a gente tem outras coisas na cabeça. O professor, muitos deles nem são formados em educação física, nem são formados em fisioterapia, então acaba misturando um pouco das áreas e aí ao invés de ajudar, a preparação física acaba sendo muito defasada. Então no mundo ideal, se a gente pudesse fazer que nem o Royal, que tem lá a sua equipe, a sua comissão esportiva com médico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta e personal, seria um mundo ideal. E é uma coisa que a gente ainda não tem no Brasil. Não tem no Brasil, não adianta. Mas que a gente pode minimamente tentar buscar de maneira individual. Então, se você tem disponibilidade de procurar um nutricionista, procurar um médico, procurar um fisioterapeuta ou até mesmo procurar um personal trainer, isso vai te ajudar demais na sua preparação física, para que aí sim a sua preparação técnica seja sucesso, para você poder dançar para sempre sem correr o risco de ter lesões. Então era esse o recado que eu queria dar para vocês no vídeo de hoje. Então se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar aqui no joinha, compartilhar com seus amigos e se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve e me ajuda a compartilhar esse conteúdo para todos aqueles seus amigos que têm menos de 20 anos e já têm um monte de cirurgia. Então é isso, meu povo. Espero vocês no próximo vídeo e